Ó meu Deus, como eu te amo. Eu sou grata ao Senhor de todo o meu coração. É um prazer estar aqui, é uma honra te servir, ouvir a tua palavra. Andar nos seus caminhos realmente é um presente. Muito obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do teu sangue nesta reunião. Passa do teu sangue aqui agora. Passa do teu sangue sobre mentes e corações e transforma. Entra em ação no nosso meio. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Setas demoníacas eu repreendo em nome de Jesus. Dardos demoníacos, armações no mundo espiritual contra nós. Eu quebro em nome de Jesus todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno, nós quebramos em nome de Jesus. Setas do inferno, de inveja, olho gordo, maldades, pragas, maldições, palavras contrárias, eu quebro em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, toda a força do inferno contra nós, nós quebramos em nome de Jesus. Eu quebro em nome de Jesus, toda a fúria demoníaca contra nós, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e eu amarro todas as forças do mal, que toda a boca do leão seja fechada, as forças do inferno sejam destruídas, setas demoníacas de opressão que chegam para oprimir, para pesar, nós repreendemos em nome de Jesus agora. Eu ordeno que todo o peso, toda a opressão, toda a força maligna que chega para desanimar, dispersar, distrair, oprimir, saiam em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião, e eu consagro essa reunião ao Senhor, esse trabalho ao Senhor, cada pessoa que aqui está, eu consagro ao Senhor, e tomo posse de uma noite poderosa, de uma noite de milagres, de libertações, de mudanças, de transformações, uma noite de poder para todos nós. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Venha ao nosso encontro, renova, levanta, aviva cada pessoa que aqui está, aviva os corações, aviva, meu Deus, traz vida para o espírito abatido, debilitado. Eu peço que o Senhor venha avivar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha levantar, que o Senhor venha fazer uma obra estrondosa nos corações, Senhor. Muda mentes e corações, muda vidas, muda, alcança as pessoas, Senhor, onde estiverem, as igrejas, os templos, os líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade, e que o nosso povo seja renovado, abençoado, tocado profundamente. É o que eu te peço. Abençoa, meu Deus. Venha ao nosso encontro e se manifesta aqui. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos desta unção, nós precisamos deste renovo. Eu não sei como cada pessoa chegou, como está cada coração, mas sei que o Senhor é poderoso para levantar, curar, renovar, trazer a paz, o equilíbrio, levantar aquele que está caído, cura o coração abatido, passa bálsamo nesta alma ferida. Eu peço uma libertação nas mentes, liberta, renova as mentes. Ó Senhor, limpa os corações e troca corações de pedra, limpa o interior, muda o homem interior, faça uma grande obra. A obra é sua, o trabalho é seu, o povo te pertence.
Eu não conheço as necessidades mais íntimas, profundas de cada um, mas o Senhor sabe o que acontece em cada coração. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor é um Deus que vai fundo nas necessidades das pessoas. O Senhor é um Deus que manda a palavra certa na hora certa e supre as necessidades e cura as feridas e levanta o aflito. O Senhor é o Deus que faz a obra que ninguém pode fazer. O Senhor é um Deus perfeito, que chega na hora, que atua nas necessidades, que muda o que precisa ser mudado. O Senhor é um Deus de poder. Eu agradeço ao Senhor demais. Eu peço a cobertura do teu sangue aqui. Anjos poderosos ao nosso redor. Levanta, Senhor, anima o teu povo. Eu peço um povo animado, um povo restaurado. Que quando essa reunião terminar, nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Mas que seja uma noite de transformações. A começar por mim, eu estou aqui tão sedenta e faminta quanto. Eu preciso do Senhor, meu Deus, e me junto ao teu povo, pedindo, tem misericórdia de nós, venha ao nosso encontro e toma a nossa vida, Espírito Santo. Derrama unção, poder, inspiração, dá a direção certa, dá um entendimento, dá a visão que nós precisamos, venha com clareza, nos ajuda, Senhor, a entender, a ver, a compreender, a absorver, a receber a palavra da forma que tem que ser revelada. Nos dê a revelação para a nossa vida, o entendimento para a nossa vida, para que possamos tomar decisões norteados pela Tua palavra e assim construirmos uma grande vida. Te amamos de todo o nosso coração. É um prazer te servir, te conhecer, estar aqui, e eu entrego esse trabalho nas tuas mãos com cada pessoa que aqui chegou e certamente chegou com esse desejo de receber do céu esse pão, esse maná, esse alimento que supre, que cura, que restaura, que levanta. Te amamos muito. Muito obrigada por tudo, ó Santo de Israel. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é isso. Claro que é e sempre será assim em nome de Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Obrigada a Deus. Eu não sei se foi nos projetos do ano passado que o Espírito Santo me trouxe essa palavra, mas eu me lembro que foi em um dos nossos trabalhos pela manhã e foi um dia de muita esperança e glória e também testemunhos. Porque há uma unção nesta mensagem. E eu sempre falo que não é à toa que Paulo disse que todas as coisas que foram escritas para nos ensinar e para nos mover, tanto que a Bíblia, quando fala de Israel, né, e fala dos exemplos que foram registrados, Israel foi batizado no mar e depois no Jordão, que quando a gente aprofunda, a gente vê que esse batismo do mar representa o batismo nas águas, e do Jordão
o batismo no Espírito Santo para os nossos dias. Então, tudo que nós lemos lá, nós podemos pegar, porque o princípio é o mesmo, é a fé. Eles venceram pela fé, e todas as decisões que tomaram foi por conta da fé, os passos que deram foi por conta da fé. Então, pessoas que viveram por fé, movidas pela fé, dirigidas pela fé, e que deixaram um legado, um exemplo, quando você lê em Hebreus 11, que fala de Abel, fala que as suas obras falam até hoje. Ou, dependendo da tradução, o sangue de Abel fala, como a gente encontra em Gênesis 4. Então, as nossas atitudes por fé, os passos que nós damos por fé, as decisões que nós tomamos por fé, elas falam por nós, elas ficam registradas no mundo espiritual, e elas não só afetam a nossa vida, como elas vão afetar a vida das próximas gerações, dos nossos descendentes, com certeza, isso é com certeza. Então, eu quero falar com você sobre o que a atitude de uma pessoa, exatamente da família, Jacó, mas com base na promessa que foi feita a Abraão, e que cada geração foi se apossando daquela promessa, e se apossando da promessa. E a gente vê um mover e ações tão profundas que nos ensinam. Quando o Jacó ficou sabendo que José estava vivo, e seus filhos chegaram, mas aquelas 10 carruagens chegaram junto também, que José tinha enviado, carruagens reais. Então aquilo confirmou e ele creu. José está vivo. E ele até fala que ele nunca imaginou que ele viveria aquilo novamente. E aí dá uma outra mensagem, porque para ele aquilo tinha terminado. Eu não sei nem quantas vezes, eu me edifiquei com essa passagem. Porque para ele realmente tinha terminado, o filho tinha morrido. Aquilo era o fim. E você imagina, tantos anos depois, ele fica sabendo, é como uma restituição, ele mesmo disse que a vida tinha voltado. Porque aquilo que estava perdido para ele morto, agora ele podia ter de volta. Então, essa é uma palavra que eu poderia, inclusive, pregar muito tempo sobre ela, porque, às vezes, na nossa vida acontece assim. Parece que algo já morreu, já foi embora, já foi tirado de nós, e não há mais como aquilo voltar. E anos depois, ele tem seu José de volta, né? Quem já não viveu alguma experiência assim? De ter o seu José de volta, depois de achar que aquilo já estava morto, enterrado, acabado, e de repente você é surpreendido, e foi realmente da noite para o dia, né? De repente, chega a notícia de que José está vivo. E que o que ele achava que tinha terminado, muito pelo contrário, ele ainda ia viver experiências incríveis com Deus. E aqui, então, nós vamos ver Deus
falando com Jacó e mandando ele descer para o Egito, que ele mesmo desceria, e reafirmando a promessa. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Beerseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Eu gosto disso, porque ele partiu e ele parou em Beerseba, onde o pai dele, Isaque, tinha se instalado. E naquele lugar, você vê que é um ato profético, ele ofereceu sacrifícios a Deus, exatamente pela gratidão do que estava acontecendo com ele. E após esse sacrifício de gratidão que ele ofereceu, Deus falou a Israel. Israel era Jacó, que foi o nome dele trocado, né, de Jacó para Israel. Por meio de uma visão noturna, Jacó, Jacó, ele disse, eis-me aqui. Respondeu ele, eu sou Deus, o Deus seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito. É tão interessante que já para o pai dele, Deus disse, não desça. Para ele, agora, desça. Porque lá farei de você uma grande nação. E não eram muitas pessoas, no total, acho que 75 pessoas. E depois você vê, no final, uma imensidão saindo de lá, como cumprimento da palavra do Senhor. Inclusive, em Gênesis 1, fala que quanto mais essa nação era oprimida, mais ela crescia. Quanto mais ela era atacada, mais ela crescia. Quanto mais ela sofria oposição, mais ela crescia. Então, toda aquela oposição que vinha contra ela, vinha para alavancá-la, ela só crescia. E então, ele disse, eu sou Deus seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você. E desceu mesmo. Porque você vê, primeiro que José já tinha transformado aquela nação numa potência mundial. Ele era do governo, aliás, 2 homens que fizeram parte do governo, que tiveram cargos muito importantes, que foram exatamente José, Daniel, esses principais. Eles foram extremamente íntegros e extremamente bem-sucedidos e corretíssimos em ambientes terríveis. Terríveis. Daniel nem se fala o que significa a Babilônia, o que significava a Babilônia naqueles dias. Idolatria, antro, orgias, imoralidade, tudo que é terrível. E aquele jovenzinho adolescente, que não devia ter mais do que 14 ou 15 anos, decidiu, por conta da sua formação, que ele não ia se contaminar com nada daquele lugar, com a comida do rei que tinha sido destinada a ele, e assim por diante. E José, nós conhecemos a história. José foi assediado pela mulher do capitão da guarda do faraó, foi parar na prisão por dizer não, e resistiu a todas as tentações. Com certeza, como em qualquer lugar do mundo, tem corrupção, e José se tornou o segundo naquele país, e foi altamente íntegro, e deu a lição ali de que é possível construir uma grande nação com integridade, com honestidade, sem corrupção e temendo a Deus. A mesma coisa Daniel. Ele nunca fez joguinhos para poder ocupar um lugar, nem na Babilônia, nem entre os medos e persas, nunca. Ele foi extremamente correto, que ainda na passagem
da Cova dos Leões, você vê a busca, eles vasculharam a vida dele em busca de alguma coisa errada e não encontraram nada. Então eles inventaram. Eles criaram algo para tentar aniquilar com ele e matá-lo, mas não puderam. Muito pelo contrário. Ele viveu uma experiência grande com Deus, aquilo rendeu um decreto em honra ao Senhor e ainda mais promoção para a vida dele. E assim por diante, eu poderia falar de tantos. E aqui o Senhor promete algo, que ele ia descer, o Senhor ia descer com ele, e desceu mesmo, porque ali foi um sucesso, o melhor, isso não existe. O faraó apoiou, quis que desse para a família de José a melhor região do Egito. Era Deus favorecendo. Porque jamais um chefe de Estado, uma autoridade máxima, daria a melhor região, o melhor lugar que havia na nação para estrangeiros. Mas Deus falou, eu vou descer com você e certamente o trarei de volta. E aí nós vamos ver no decorrer dessa história que quando o Senhor fala, eu o trarei de volta, na verdade, ele já estava se referindo a toda a nação. Toda a nação. E a mão de José fechará seus olhos. E foi exatamente isso que aconteceu. E o Senhor lá tornou aquela família, com tão poucas pessoas, numa potência que passou a intimidar aquela própria nação mais tarde. Como Deus prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel. Então eu quero me ater bastante nisso e eu quero que você se firme nisso. No domingo eu ainda li para você que as promessas do Senhor são de geração em geração. A promessa, ela não morre. Ela continua viva. E ela vai passando para as próximas gerações. É para todo aquele que crê. A promessa é viva, ela sempre está viva. Não importa o tempo, a época, ela permanece viva. Então, aqui nós vemos agora, olha só o que é uma pessoa crer. A seguir Jacó, agora no final da vida, você vê, se você ler Gênesis 49, você vai ver ele dando uma bênção especial para cada filho de forma individual. Aqui em Isaías 49, você aprende uma lição profunda. Deus trabalha de forma individual e não no atacado. Ali eram 12 filhos, para cada um uma bênção especial distinta, que quando você aprofunda e estuda, você percebe que era, porque de cada um daqueles filhos ia se levantar um povo, e cada um carregava uma promessa para a sua vida e os seus descendentes, que supriria, um supriria o outro. A bênção de um supriria a vida do outro, o que um tinha ia suprir a vida do outro, porque Deus trabalha com propósito, Deus trabalha de forma individual, Deus não trabalha no atacado, e o que Ele tem comigo para suprir a sua vida, o que Ele tem com você para suprir a minha vida, é algo único. E quando a gente aceita que Deus trabalha de forma individual, e Ele tem com cada um uma história, um propósito, e é para suprir no reino, para que o corpo de Cristo seja completo,
e um esteja suprindo o outro. Por isso que em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar apoio para você querer o que o outro tem, ou ser como aquele outro ali. Não, você pode sempre viver uma história única, fazer diferença, porque esse é o propósito de Deus. Se você ler, depois você pode meditar, em Gênesis 49, que eu só vou ler do 29 em diante, você vê Deus o Jacó, o Senhor operando por intermédio de Jacó, dando uma bênção distinta, personalizada para cada filho. Isso para mim tem uma lição aqui fora de série. Porque eu posso ver Deus trabalhando nos detalhes de forma única, individual. Isso para mim é muito forte. Por isso que é muito bom você parar e buscar, saber o que Deus quer de você, o que Ele tem com você, e se colocar lá com confiança, com segurança, e não achar que é estranho, ou que é esquisito, ou que... Não. Porque Ele faz na vida das pessoas com um propósito de suprir o reino, de suprir para um propósito, sempre o propósito de suprir, de cada um ser um apoio necessário para o reino, para o corpo de Cristo, para as necessidades, um supre o outro. E nenhum ali dos filhos de Jacó, cada um tinha uma personalidade, um temperamento, e você vê cada um recebendo promessas, e mais tarde você vê o cumprimento de todas elas. E aí, no finalzinho da vida dele, ele fala: segui Jacó, deu-lhes essas instruções. Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e expirou e foi reunido aos seus antepassados. Se você for lá, um pouquinho para trás, você vai ver Abraão comprando aquele campo para a sepultura. Ele comprou exatamente essa caverna que fala de Macpela para que fossem sepultados. Ele era o quê? Peregrino ali. Mas por que ele comprou aquele campo para a sepultura? Porque ele sabia que aquela promessa ia se cumprir, e era lá que ele precisava estar. Era lá que ele queria ser enterrado, porque era onde Deus mandou que ele estivesse. Quando nós falamos de Canaã, nós estamos falando dessa terra da promessa. Essa promessa que foi feita ao seu povo. Enquanto ele estava peregrinando, ele foi cuidado, ele foi abençoado com saúde, foi restaurado, foi prosperado. Mas o foco dele o tempo todo era essa promessa. Ele estava o tempo todo, tudo que ele fazia era por essa promessa. Era por algo muito maior que o escritor aos Hebreus fala para nós. Ele tinha a promessa dentro dele, e ele só se movia em função dessa promessa. Quando terminou, você vai ver aqui quanta honra, a própria honra de morar no melhor lugar do Egito, e aqui, a hora que eu vou continuar lendo para você, você vai ver
que até o fim, não apenas ele, mas todos eles, José também, que aprendeu com o pai, creram na promessa. Viveram crendo e morreram crendo. O tempo todo, o foco era a promessa. Se moviam por ela. Observe que, com toda a honra que Jacó tinha no Egito, ele poderia ter sido enterrado ali e eles terem feito até uma pirâmide, que era comum esse tipo de túmulo. Ele podia ter tido, assim, honras e honras ali, mas ele não quis. Ele não quis que ele fosse enterrado no Egito. O Egito, na palavra de Deus, representa o mundo. Ele não queria nada, nenhuma glória do Egito. Nada. Ele queria ser enterrado na terra da promessa. Por quê? Para mim isso é muito forte, porque a Bíblia diz aqui, Hebreus 11, 20. Se eu fosse escolher uma passagem para falar, se eu fosse o escritor aos Hebreus, você vê como a gente aprende com a palavra. Né? Se eu fosse escrever sobre, me dê uma passagem muito forte de Jacó. Eu já ia na passagem da luta com o anjo, que para mim é uma passagem muito forte. Ali fala da mudança do caráter dele, a mudança de nome, a mudança. Então eu ia pegar essa. Mas não foi isso que o escritor aos Hebreus pegou. E nem de Isaac. Talvez eu pegasse a parte em que Deus, na fome, ele estava de ideia de descer para o Egito, e o Senhor disse, não, fica que eu vou te abençoar. Ele ficou, plantou naquela terra, e prosperou absurdos. Eu teria colocado essa parte, mas não. O que pesou para o escritor aos Hebreus, que o Espírito Santo quis que fosse registrado? A forma como eles terminaram. Porque como você termina é que importa. Tanto que a Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Pela fé, Isaac prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um de seus filhos de José, cada um dos filhos de José, e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Ele quis colocar exatamente como eles terminaram. Como é que eles terminaram? Abençoando as próximas gerações com as bênçãos que haviam sido prometidas a Abraão. Para que a próxima geração pudesse possuir e crer naquilo que havia sido prometido. Eles viveram crendo, eles foram até o fim crendo, eles tomaram todas as decisões em cima dessa promessa e eles terminaram, eles morreram crendo e exatamente fazendo aquilo que eles acreditavam. No final, lá estavam eles, passando para as próximas gerações a bênção que eles acreditavam que Deus iria cumprir, a promessa que eles morreram acreditando. A terra ainda não era deles. A terra não era deles. Eles ainda... Jacó estava lá no Egito. Deus falou para ele, desça que eu vou descer com você, mas eu vou transformar esse povo numa grande nação. E eu vou trazer de volta. E eu vou cumprir tudo o que eu prometi a Abraão. Ele morreu crendo e ele disse para José, fez José fazer um juramento. Me enterra na terra da promessa. É lá que eu quero terminar. Porque um dia aquela terra será dos nossos descendentes. Nenhuma sombra de dúvida. Nada.
mas fé. Uma confiança inabalável, absoluta. E aí então, José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor, digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o juramento, o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã, na terra da promessa. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó. Por isso que eu disse para você: olha a comitiva. Todos os conselheiros do faraó e as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito esvaziaram o Egito. As pessoas mais importantes daquela nação foram fazer aquela jornada que não era perto para sepultar esse homem. Então esse homem tinha honra lá no Egito. Mas ele não quis. Ele quis ir para a terra da promessa por conta da promessa, da fé que ele tinha na promessa. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai, somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam, a comitiva era imensa. Era gente demais. E só da realeza. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, e sempre que nós falamos do Jordão, significa esse novo, entrar na terra da promessa, atravessar o Jordão. E nós vamos ver algo muito importante. Lembra que José foi tirado de lá aos 17 anos, de forma animal, bruta. E agora José volta. José volta porque o pai dele não quer ser enterrado no Egito, mas na terra da promessa. Agora ele volta anos e anos depois para sepultar seu pai. Ele atravessa o Jordão, ele entra na terra da promessa, é a terra da promessa, é o lugar da promessa, mas para sepultar o pai. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá estavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Quer dizer, não é qualquer pessoa que está sendo enterrada lá, não. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Mizraim. Assim fizeram os filhos de Jacó, o que este
lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efrom, o hitita, para que lhe servisse de propriedade na sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Então eu volto aqui para os 10, um tico. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou, falem comigo, 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Então você observa que José volta para a terra da promessa, não para se instalar lá, do lugar onde ele havia sido arrancado de forma brutal do seio desse pai, do aconchego desse pai, que era tudo para ele. E ali a Bíblia diz que ele chorou 7 dias. Ele guardou aquele luto, foram 7 dias ali. Ali ele ficou, ali ele acampou, ali ele se instalou por 7 dias. 7 na palavra de Deus representa a perfeição. Quando a gente fala de 7, ainda quando a gente fala então o 8º, seria o início de um recomeço. Algo novo, eu estou recomeçando. O 7 representa a perfeição. Aqui fala comigo, a conclusão de algo. Mais uma vez, a conclusão de algo. Depois você vê ele voltando para a sua vida normal. Tranquilo, foi voltar, mas primeiro ele passou por isso aqui. Você observa, e eu vou continuar lendo para você, que apesar de nós percebermos que José já tinha perdoado e estava convivendo bem com aqueles irmãos, ainda havia coisas que certamente quando ele chegou naquela terra, na terra da promessa, para enterrar o pai, ele descobriu que ainda tinha muitos mortos para serem enterrados, talvez não tão mortos assim. Muita coisa. Coisas do passado. E coisas do passado são coisas mortas. Que precisavam ser enterradas também. E nós vamos ver isso muito claramente, porque vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos, se Jacó mandou esses filhos falarem isso para José, porque talvez lá no fundo, Jacó percebesse que talvez, numa camada mais profunda, talvez mais aqui no raso não, mas mais profunda, tinha coisas que precisavam ser resolvidas na vida de José em relação àquela história. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou. O pai deu essa direção antes de morrer. Que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos. Perdoa. Eles foram agora pedir perdão. Eles perceberam que talvez eles nunca tivessem feito dessa maneira.
esse reconhecimento. Perdoa. Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. E cada vez que os irmãos se prostravam, era o cumprimento daqueles sonhos que Deus tinha dado lá atrás. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Nós vemos, sem dúvida nenhuma, que José foi capaz de prosseguir daquela maneira. O pai dele pediu que os meninos, que os irmãos falassem com ele e fossem pedir perdão. Porque talvez numa camada mais profunda, aquele pai tinha o discernimento de que José ainda tinha muita coisa que precisava ser curada. Imagina, aos 17 anos, ele foi tirado do seio desse pai, do conforto, do aconchego desse pai. Ele foi privado de viver ao lado desse pai. Ele foi parar no Egito como escravo e foi para uma prisão por conta daquelas escolhas que os pais, aquela atitude que aqueles irmãos tiveram contra ele. A bispa, mas ele não fala que ele entendeu? Ele entendeu, só que os anos, ele teve os filhos, ele casou, ele teve os filhos, ele viveu uma vida, ali, ele tinha sido promovido, tirado do calabouço, ele não viu o irmão dele, o irmão crescer, ele foi tirado. Então, lá dentro, imagina, quando ele volta para a terra da promessa, ele ficou ali 7 dias. Foram 7 dias de luto, 7 dias em que ele chorou. E ele fez isso, ele superou aquilo que ele precisava superar exatamente na terra da promessa. Você vê que fora do lugar da promessa, você não consegue. É em Deus que você consegue. É por conta das promessas que Ele nos faz. Quando nós nos agarramos a elas, nós percebemos que há coisas que estão travando, bloqueando a nossa vida. E que nós não precisamos mais carregar aquilo. Nós vemos aqui que aqueles irmãos pediram perdão, mas José, ali, ele enterrou tudo naqueles 7 dias. Talvez aquilo que estava lá em camadas profundas, lá no fundo, lá, escondidinho, ele pegou e enterrou. Ele chorou aqueles mortos, ele enterrou aqueles mortos. Ali ele superou na terra da promessa, em cima da promessa, porque aquilo certamente, muita coisa veio à tona. Ele volta, ele atravessa o Jordão, ele volta para enterrar o pai. Imagina você voltar
para um lugar onde você foi arrancado. E muita coisa foi tirada de você. Você deixou de viver. E aquilo estava lá. Porque aquele pai era tudo para ele. E agora ele volta para enterrar esse pai. Exatamente na terra da promessa. E aquilo ele dá de cara, aquilo deve passar um filme. E ele consegue trazer para a superfície aquilo que estava lá em camadas profundas, que ainda não tinham sido. Sentimentos, dores que não tinham sido curadas e resolvidas. Aqueles 7 dias foram dias de cura na terra da promessa. Foram dias de libertação. Foram dias em que ele ali não enterrou só o pai, mas aquelas dores profundas que talvez ainda existiam lá dentro. Que nós vemos a preocupação dos irmãos e do pai antes de morrer. Então tinha coisas que ainda precisavam ser enterradas. Tudo que é do passado são coisas mortas. E enquanto a gente não vela, a gente não enterra para falar a verdade. Enterra, na verdade. Às vezes aqui, na superfície, a gente diz, não, isso está resolvido. Isso está perdoado. Isso é coisa do passado. Mas lá nas entranhas, você descobre que ainda tem coisas que são coisas mortas, porque são coisas do passado, mas estão muito vivas. E ali, na terra da promessa, com base na promessa, no lugar da promessa, até por conta da promessa, ele enterrou e fez o enterro de tudo que tinha que fazer. Ele chorou tudo que ele tinha que chorar. Porque a gente não vê José no momento da dor chorando, não fala. Mas que ele nunca chora, ele é preso, não chora, ele vai, nada, ele está sempre firme. Aí quando ele encontra, ele reconhece os irmãos, aí ele chora. Por quê? Era um emocional ferido. Era a dor da saudade, a dor aquela angústia da injustiça, a dor da injustiça. E assim você vê, quando esse pai dá o último suspiro, ele se joga no pai e ele chora. Era a falta, porque ele viveu mais 17 anos, aqueles 17 anos, provavelmente foram 17 anos muito bons. Mas como ele amava muito aquele pai, e aquele pai também a ele. E tudo que foi feito, aquilo quando ele chegou na terra da promessa, muita coisa veio à tona. E ele só podia se curar lá mesmo, porque a gente só consegue se curar com base na promessa, as promessas de cura, de libertação, de que Deus nos ajuda e que tem tanta coisa grande esperando por nós, não vale a pena a gente também travar a nossa vida por conta de coisas que a gente não quer liberar. Não tem, você tem que ir lá, você tem que ir para Deus, você tem que se agarrar a promessas, as promessas de que Ele ajuda, de que Ele te fortalece, de que Ele te leva além, de que Ele é poderoso para curar. E ali, quando ele volta para a terra da promessa, não para tomar posse, mas para enterrar o pai. Foram 7 dias, que representa a conclusão de algo, o fechamento de um ciclo.
Ele chorou, ele ficou reservado, 7 dias ali. E ali, certamente, ele resolveu todas as pendências que ainda tinham lá dentro dele. Chorou o que ele não tinha chorado antes. Se curou de coisas que estavam lá, talvez tão escondidas que ele nem queria admitir que elas estavam lá. Mas elas estavam lá. Quem está entendendo? E aí a Bíblia diz que ele voltou para a sua vida e foi viver a sua vida normal. Mas você vê que os irmãos e o próprio pai tinham deixado aquela direção para os irmãos. Mas ele vem e fala agora de uma maneira, né? É como se aqui realmente aquela situação foi resolvida. Mas não tinha sido antes, talvez numa camada mais rasa. Aqui numa camada profunda lá, isso aqui foi resolvido. Os irmãos pediram perdão. Você vê que eles pediram, nos perdoa, nós fizemos muita maldade. E ele, quando chorou, já não era mais aquele choro de todas aquelas dores, mas de quem era livre. Estava livre. E ele olha e fala, não, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus reverteu em bem. Porque Deus é especialista em pegar o mal e transformar em bem. E ele diz, e eu vou cuidar de vocês. Está aqui. Não tenham medo, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Tranquilizou, falou a eles amavelmente. E uma outra coisa que eu percebo que foi muito importante para o José, é isso aqui, ó. O que o pai pediu, marcou a vida dele. Aquela experiência na caverna de Macpela, enterrando o pai, na terra da promessa, onde lá já estavam enterrados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, a Lia, agora também Jacó. Ele estava há muito tempo no Egito. Aquilo foi uma volta. Aquilo trouxe um avivamento no seu espírito em relação à promessa. E olha o que ele fala quando ele está para morrer. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra. Eu estou à beira da morte, eu já estou para morrer, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, como o Senhor tinha prometido lá atrás, ainda quando Isaac estava descendo para o Egito. Levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaac e a Jacó. Então, aqui no final da vida, ele libera essa palavra poderosa, profética, de fé. Eu estou indo, mas o Senhor vai vir tirar vocês daqui. Por quê? Por que eu sei disso? Porque ele prometeu a Abraão, prometeu a Isaac, prometeu a Jacó. E ele não vai falhar. Se ele prometeu, ele não vai falhar. Aleluia. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, olha só o juramento, ó. Quando Deus, não é que há uma suposição, não, Deus vai vir e vai agir. Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui
Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Não permitiu, os ossos dele ficaram guardados. Como ele era o segundo em importância no Egito, toda a glória dele, todas as glórias que ele tinha vivido, estavam registradas lá no Egito. Ele foi o segundo homem mais importante. E ele renunciou, ele abriu mão, ele não quis. Para ele, é certo que eles iam construir uma grande pirâmide, iam fazer um monumento enorme. Ele não quis, não me enterrem aqui. Ele não deixou. Observe que não houve nenhum grande movimento, porque ele não aceitou. Guardem meus ossos. Guardem os meus ossos e levem e enterrem na terra da promessa. Quando Deus vier socorrê-los. Quando Deus vier tirá-los daqui. Porque Deus vai vir. E eu não quero nada daqui. Eu quero que vocês enterrem meus ossos na terra da promessa. Sabe o que o escritor aos Hebreus fez? Pegou exatamente esse ponto. Eu colocaria outros na vida, em relação à vida do José, a maneira como ele lidou com a situação, negou estar com a mulher do Potifar, como ele superou as suas dores. Não, foi como ele terminou, crendo na promessa que foi feita a Abraão, Isaac e Jacó. Eu também quero ir para lá. E por que que ele fez isso? Porque a atitude do pai dele o impactou. O pai disse, eu não quero glória daqui, eu quero me enterre na terra da promessa. Porque Deus vai fazer, aquela terra é nossa. No mundo espiritual ela já é nossa. Ele vai para lá para enterrar o pai. E ali ele resolve. Enterra talvez muitos outros mortos também. E aquilo impactou. De tal maneira que no final ele fez aqueles irmãos, aquele povo, jurar também. Leva meus ossos. Guarda meus ossos aqui no sarcófago. E quando vocês saírem daqui, leva meus ossos. E o escritor aos Hebreus colocou exatamente isso. Pela fé. Porque o tempo todo que eu li, pela fé Isaac abençoou os filhos. Pela fé Jacó abençoou. Apoiado ao cajado, ele adorou a Deus. Pela fé. Ele continuou crendo. Pela fé. No fim da vida, declarou. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito. E deu ordens para que cuidassem de seus ossos. E que levassem. E aí você vê, mais tarde, 400 anos depois, os israelitas estavam saindo com toda a riqueza do Egito. Ouro, prata. Moisés estava levando aquilo que era o que era considerado o mais precioso do Egito. Os ossos de José. Moisés levou os ossos de José. Porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Porque esse homem morreu crendo e declarando que era isso que ia acontecer. Porque o pai dele morreu crendo e declarando que era isso que ia acontecer.
Porque o avô dele morreu crendo, declarando que era isso que ia acontecer. Seu bisavô morreu crendo, declarando que era isso que ia acontecer. Eles creram até o final. Independente de tocar ou não, Deus fez a promessa. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Depois em Josué você vê, depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, tinha 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. E dos líderes que lhes sobreviveram, e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Enquanto Josué estava vivo, aquele povo seguiu e continuou servindo ao Senhor. E os líderes que ainda tinham sobrevivido, estavam vivos também, e que sabiam tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Porque uma pessoa quando sabe, de verdade, que ela sabe, quando ela sabe mesmo, o que Deus já fez por ela, quando ela sabe quem é Deus, ela não abandona o Senhor, ela não deixa de servir o Senhor, tanto que eles continuaram servindo o Senhor. Debaixo desta influência, os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, imagina quantos anos. Esses ossos. Aqueles 40 anos no deserto. E os ossos estavam lá guardadinhos. Foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se a herança dos descendentes de José. Lá atrás, o pai dele, quando saiu da casa de Labão, e depois resolveu sua pendência com Esaú, comprou essa terra. Que foi quando a filha foi violentada e criou toda aquela situação. Ali o Benjamim nem tinha nascido. Nasceu logo depois, quando ainda, inclusive, eles saíram de lá. Essa terra que tinha sido comprada lá atrás, olha como Deus cuida. Lá atrás, mas bota atrás. José era menininho, era criancinha quando o pai dele comprou. Mas aquela terra não era deles. Aquele pedaço de terra ele tinha comprado. Mas o Senhor tinha prometido à nação. Mais tarde, bota tarde nisso. Cada detalhe que Deus havia prometido, tudo foi realizado, cumprido, materializado. Está José sendo enterrado na terra que inclusive o pai dele tinha comprado lá atrás. Tudo do jeitinho que ele creu. Como ele creu. Como cada um creu. E por conta dessa promessa da fé, ele também superou todas as dores e entendeu todo o trabalhar de Deus na vida dele. O porquê dele ter ido para lá. Perdoou completamente os irmãos. Deixou o passado. Porque ele acreditava em cada palavra que Deus havia liberado. E ele queria viver inteiro para Deus. Em Hebreus, o escritor aos Hebreus fala, eu vou ler alguns versículos da galeria dos heróis da fé. Ele fala, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Como é que elas foram aprovadas? Pela fé. Pela fé, entendemos
que todo o universo, tudo que nós vemos, foi formado pela palavra de Deus. Porque ele falou, haja, haja, nós cremos. Que foi exatamente assim. Assim o que se vê, originou-se daquilo que não se vê. Os cientistas vão dar explicações várias, mas nós sabemos que foi pelo poder da palavra, porque a palavra é poderosa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Você nunca vai agradar a Deus duvidando dEle. Porque quando você duvida, você está dizendo que Ele não é verdadeiro. Você está dizendo que Ele mente. Que Ele não é verdadeiro. Quando você duvida, você está dizendo, não, Senhor, eu não acredito. Você está dizendo, eu não acredito, eu sou mentiroso. Só mentiroso. Você está duvidando. Ué, mas ele falou algo, mas você está duvidando. Você duvida do Deus que nunca falhou. Esses homens não duvidaram. Pela fé, Abraão obedeceu. Quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. E é tão interessante porque o que é esperar? Enquanto Abraão esperava que aquela terra viesse para ele, para os seus descendentes, ele fez o quê? Ele saiu, ele andou, ele continuou vivendo a vida dele, crendo. Mas ele não parou a vida dele. Ele continuou andando dentro da direção que Deus havia dado, aguardando o cumprimento. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Eles também viveram da mesma maneira. Que herdaram a mesma promessa e caminharam crendo em cima da mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, sendo estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe. Todos morreram avistando. Todos. E de bom grado as aceitaram. Eles, mesmo ainda não tendo tocado materialmente, tocaram no Espírito. Porque eles tinham certeza que no final, seus descendentes possuiriam aquela nação. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria terra. Eles buscavam algo maior, que é o que eu preguei domingo. Nós estamos esperando por algo maior? Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Que é o que acontece. Nos dias de hoje, alguns pensam no que não devem e acabam desistindo e retornando e abrindo mão de tudo. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Eu amo essa palavra.
Falem comigo, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. De novo, por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Deus não se envergonha, porque eles não negaram a fé. Eles morreram avistando a promessa. Eles avistaram de longe. No Espírito, eles possuíram. Era deles. Eles não duvidaram. Até no final, você vê esses homens. Eles morreram e o escritor aos Hebreus registrou exatamente o final, que revela o nível de fé, o nível de confiança. Eles continuaram crendo, morreram crendo. Nunca duvidaram que o que Deus havia prometido a Abraão se cumpriria. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos, porque ele matou o filho pela fé. E ele teve o filho de volta. Porque quando ele ia para cravar o cutelo, o anjo disse, não faça. Agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei. Porque você não me negou teu último, teu único filho, você foi até as últimas consequências. Por conta do quê? Da fé. Ele saiu por causa da fé, rompeu com 75 anos de vida, peregrinou em função da fé, esperou esse filho pela fé, entregou o filho pela fé, morreu. Dominado por essa fé. Isaque veio e continuou, e foi até o fim, dominado por essa fé. Então, o que nós vemos aqui é um nível que nós precisamos perseguir. Uma convicção, uma certeza, que independente de qualquer coisa, nós cremos, nós avistamos pela fé. Nós tocamos pela fé. Nós vamos até o fim pela fé. Nós não duvidamos, por que não tocamos fisicamente? Porque parece que está distante de nós. Nós continuamos crendo. Nós somos motivados. Tudo isso está aqui registrado. Não só no Velho, no Novo Testamento. Detalhes tão importantes. De Isaque abençoando os filhos, porque cria que aquela promessa ia se cumprir na vida dos filhos. Os filhos fazendo o mesmo sobre os filhos. Jacó fazendo sobre seus filhos. E no final, o último pedido dele, me leva para a terra da promessa. Porque o Senhor vai fazer. José volta para a terra da promessa. E na terra da promessa a gente supera as coisas. Ali, ele superou por conta da promessa. Porque quando você se agarra à palavra de Deus, às promessas de Deus, você é capaz de superar qualquer coisa. Um passado difícil, dores, dificuldades, feridas que não fecham. Por que alguns ainda não conseguiram enterrar todos esses mortos, essas coisas mortas que estão aí, já cheirando mal, mas estão aí guardadinhas. Já é coisa podre, de tão velha.
está em decomposição, mas está aí dentro. Porque não foi para a terra da promessa. Porque não se agarrou à promessa, porque não pegou, porque é só em Deus, na palavra de Deus, em cima da palavra de Deus, pegando a palavra, confiando nela, se agarrando a ela, que nós entendemos. Não faz sentido carregar isso, não faz sentido. Eu tenho muito mais com Deus. Deus tem muito comigo. Ele tem muito para fazer na minha vida. Aqueles 7 dias na terra da promessa, José chorou tudo, jogou tudo, deixou lá, porque ali ele certamente trouxe aquilo tão vivo. Eu tenho sido um instrumento nas mãos de Deus, tudo tem sido com propósito. Olha o que Deus prometeu para nós. O Senhor prometeu aquela terra, aquele lugar, era muito mais do que um lugar físico, minha gente. Era o que Deus havia garantido àquelas pessoas que faria por elas. Era o lugar seguro, o lugar da proteção, era o lar. Então, nós estamos caminhando aqui, como eles peregrinos. Enquanto estamos aqui, Deus está fazendo. Por conta de uma promessa maior, tem algo tão maior esperando por nós. Nós não vivemos só para essa vida, eles não viveram. Eles tinham, como eu acabei de ler, a cidade celestial, algo muito maior. E eu vejo pessoas estragando com a vida, porque não creem, porque desistem, porque pensam e voltam para o lugar que não eram mais para voltar, como acabei de ler, duvidam, porque ao invés de se agarrarem às promessas, à palavra de Deus, tudo que Ele nos assegura, de vitória, livramentos, e ainda a vida eterna, que é a nossa Canaã. O fim. Eles perseguiram até o fim. Você vê que a última coisa que eles pediram. Eu não quero as glórias, José não quer as glórias daqui, não. Eu quero que vocês levem meus ossos, me enterrem lá na terra da promessa. Naquela terra há uma promessa. Naquele lugar há uma promessa. E aqui, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós encontramos tudo que nós precisamos para superar, para botar para fora tudo que está podre, já morto há muito tempo e só está fazendo mal e nos intoxicando. Superar passado, dores, e prosseguir crendo. José pôde prosseguir. Ele aprendeu tanta coisa. Todas as questões com os irmãos foram definitivamente resolvidas. Ali ficou tão claro para ele o propósito de Deus na vida dele. Aquele exemplo de fé do pai fez com que ele se tornasse uma pessoa espiritualmente muito superior. E no final, ele fez o mesmo pedido. Deus vai vir buscar vocês. Ele vai tirar vocês daqui. Não quero glória daqui, não.
guarda meus ossinhos aí e levem e enterrem lá. Porque até o fim, nada foi um impedimento para eles continuarem crendo. Então Deus está falando algo muito sério aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu duvido dele, quando eu desacredito, quando eu temo as coisas, eu estou dizendo que ele não fala a verdade. Lá atrás, Deus falou isso para Abraão, ó. No início da sua jornada, depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar. Em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Aí olha o que Deus fala para ele, ó. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Agora, ó, vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. E esse homem fez exatamente isso aqui. Então, isso para mim é fascinante, ó. Tá vendo isso aí? Eu vou fazer. Tá vendo o pó da terra? Mais uma imagem para ele se agarrar. Se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar todos os seus descendentes. Eu vou fazer na sua vida. Quantas vezes Deus está falando, eu vou fazer. E a pessoa dá, mas como? Eu preguei as quartas passadas sobre isso. Como não? Esqueço como, é quem? Quem falou que vai fazer? Eles criam. Eles não tinham esse como, mas eles criam. Ele foi e percorreu. Deus mandou ele andar a terra inteirinha. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Pois ele foi lá, percorreu a terra inteirinha. Onde ele era estrangeiro, não tinha possibilidade nenhuma. E Deus mandou ele andar a terra, percorrer, andar. E ele, pela fé, foi e fez. Você vê que são atos proféticos. De gente que está tomada por uma fé. E pode duvidar de qualquer coisa, mas não duvida de Deus. Mais tarde você vê aqui, algum tempo depois o Senhor falou a Abrão, em uma visão. Ele disse, não tenha medo, Abrão. Porque parece que ele estava cambaleando aqui. Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, que é uma proteção, e sua recompensa será muito grande. Porque a recompensa por confiar em Deus é sempre grande demais. Além do seu entendimento. Abrão, porém, respondeu, ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Ele estava vivendo um momento onde ele estava dando lugar ao questionamento do como. Como? Ele começou a olhar, como? Aí olha aqui, ó. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor vem e diz assim, o Senhor disse, não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora. Porque na tradução NVI fala que ele estava dentro da tenda. Tirou ele daquele lugarzinho, onde ele estava lá racionalizando e conjecturando. E como isso? E Deus, sai daí. Olhe para o céu e conte as estrelas. Se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor. E assim foi considerado justo. Você vê que o Senhor falou com ele aqui,
creu. Ele não voltou a falar ali, ele creu. Ele não foi perfeito, mas ele creu. Nós precisamos crer. Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos crer. É pela fé. O justo vive da fé. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou eu vou me agarrar às promessas, a tudo que Ele tem me prometido, e vou enxergar como eles a minha promessa, a materialização, ou eu não vou a lugar nenhum. Se você desistir, as coisas só pioram. Se você para, você começa a retroceder. Então o que nós fazemos? Nós nos firmamos na promessa. Nós nos agarramos a ela. Nós possuímos do nosso espírito. Nós cremos em quem nos prometeu. Nós superamos nossas dores. Nós enterramos nossos mortos. Nós concluímos situações que ainda não estão fechadas devidamente, enterradas devidamente. Tudo por conta da palavra de Deus. Eu tenho a palavra que me ajuda. Se o Senhor me manda esperar, eu tenho graça para esperar. Se Ele me manda confiar, é porque Ele vai fazer. Se Ele me manda superar algo, Ele me dá poder para isso. Se Ele me manda botar para fora coisas que só estão me intoxicando, Ele vai me ajudar a fazer isso. Se Ele me manda perdoar, Ele me dá todo o favor e toda a graça para fazer isso. Se Ele me manda pedir perdão, como os irmãos de José foram lá pedir para Ele, nós temos a graça para admitir e nos humilharmos e nos colocarmos nessa posição de favor, porque a Bíblia diz que o Senhor favorece os humildes. Seja lá o que for. Até o fim eles creram. E nós? Nós cremos? Ou basta qualquer ventinho para alterar tudo na nossa vida? E eu começar a questionar e falar bobagens. Se Deus falou, se Deus me prometeu, Ele vai cumprir. O que eu faço? Eu creio, eu resisto, e eu continuo enxergando. E até o fim, eu creio, eu dependo desta fé, eu caminho com base nesta fé. Eu trago à existência o que não existe, como a Bíblia diz aqui, ó. É por isso que a promessa vem pela fé. A promessa vem pela fé. Você tem a promessa, agora você crê? Para que ela seja segundo a graça. E assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos os que têm fé. Mas todos que têm fé, como que teve Abraão. Ela vai alcançar todos aqueles que decidirem crer como Abraão creu. Abraão não foi perfeito, mas Abraão creu. Pois ele é o pai de todos que creem. Ele é o pai da fé. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. E tudo começou com a mudança de nome. De pai exaltado para pai de multidões.
O próprio Deus passou a chamá-lo de pai de multidões. Ao invés de eu falar, nada está acontecendo, por que eu não começo a declarar minhas vitórias? Criei, por isso falei. Isso aconteceu porque Abraão creu. Porque se ele não tivesse crido, não tinha acontecido. No Deus que traz os mortos de volta à vida. E cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Não tinha mais esperança, mas ele continuou crendo. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu. Vamos juntos? E sua fé não se enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Continue comigo, em nenhum momento, a fé de Abraão, na promessa de Deus, vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Vamos juntos. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo. Diga tudo. Mais uma vez, tudo que prometeu. Vamos de novo. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ele é o Senhor. Obrigado, meu Deus. Vamos nos colocar de pé. Pega o seu propósito. Liga o seu pensamento no céu. Fale com o Espírito Santo. Ao que está sentado no trono. Fale com o Espírito Santo. E ao Cordeiro. Quais as decisões que nós tomamos aqui hoje? Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é poderoso para fazer. Poderoso Deus. Ele é poderoso para fazer. Poderoso. Ele é poderoso para fazer tudo o que promete. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Ele é poderoso para fazer. Poderoso Deus. Não importa o que disseram a você. Poderoso Deus. Não importa o que você está vendo. Minha alma anseia por ti.
Aquele que prometeu ao que está é poderoso para cumprir tudo que promete. no trono. O que você precisa sepultar hoje? E ao Cordeiro, O que está aí em camadas seja mais profundas que você precisa botar para fora? seja a honra, Que em cima da promessa, seja a glória, com base na palavra, seja o dom. você entende que tem coisas que ainda não foram Séculos dos séculos, sepultadas. poderoso Naqueles 7 dias, José chorou, poderoso Deus, não só a dor da perda do pai, mas lágrimas que talvez ele nunca tinha chorado. minha alma anseia, Dores que ele tinha vivido. Mas tudo foi resolvido ali. poderoso Deus, Foram 7 dias. minha alma anseia, 7 é o número da perfeição. Foi a conclusão de algo, o fechamento de um tempo, de um ciclo. poderoso Deus, Para voltar para casa e continuar vivendo a vida dele. minha alma anseia por ti. O que você ainda não chorou? O que você ainda não enterrou? O que você ainda não concluiu? Qual o ciclo que você ainda não fechou? Lembra que eu já falei que todo ciclo precisa ser fechado com dignidade? Para você seguir para um novo tempo, aquele tempo precisa ser fechado com dignidade. Porque enquanto algo estiver em aberto ainda, e se impede de você viver todo o novo que Deus tem para você. Pelos séculos dos séculos, Deus tem nos feito promessas. Deus tem prometido a você. E com base na sua palavra, que são suas promessas para nós, você precisa crer, caminhar, tomar decisões, se curar, porque você só se cura com base na palavra, com a palavra, exatamente com a palavra, com a promessa de Deus viva na sua vida. De outra maneira a gente não se cura. Você não consegue, mas é se agarrando à palavra. É pela fé que a gente perdoa, que a gente pede perdão, que a gente chora o que tem que chorar, que a gente põe para fora o que tem que botar, que a gente fecha ciclos que precisam ser fechados da maneira certa. É pela fé que a gente prossegue
crendo, mesmo quando tudo parece contrário. É pela fé. É pela fé que a gente renuncia a nós mesmos. É pela fé que a gente vai até o fim, com uma plena convicção de que vai acontecer o que foi nos prometido. É pela fé que a gente vive para algo maior, e não apenas para as coisas desta vida, mas esperando por algo maior, que é a eternidade. É pela fé. Pela fé. Então eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, pegue essa palavra agora. Coloca um ponto final na incredulidade. Coloca um ponto final em todas as dúvidas, em todos os medos, em todas as mágoas, em todas as dores. Enterra todo esse passado. Creia em tudo que Deus tem liberado para a sua vida. Confia na palavra. Feche o tempo que Deus já falou que é para você fechar. Feche esse ciclo. Conclua o que até hoje você não conseguiu fechar, concluir, encerrar com algo. Em nome de Jesus. Levante-se no nome de Jesus aqui hoje. E decida viver para algo maior. Viver para Deus de verdade, como essas pessoas viveram. Viver pela fé de verdade. Dizer não para você mesmo pela fé. Renunciar às glórias desse mundo, como José renunciou às glórias do Egito, pela terra da promessa, por conta da promessa, porque era algo maior. Ele estava em busca de algo maior. Tome a decisão que você vai perseguir algo muito maior. Sair desse nível baixo e ir para um nível alto, de até o fim eu vou crer, porque aquele que me prometeu, Ele pode cumprir. Em nome de Jesus. Quais as decisões que nós vamos tomar e fazer como José? E depois dos 7 dias, José voltou para a sua vida. E você vê que ali volta um José mais profundo. Um José que tinha vivido experiências profundas. Um José que queria coisas ainda maiores. Mas coisas que ele ainda não podia tocar. Nós precisamos ir para um outro nível. O Espírito Santo está nos chamando para uma vida de fé de verdade. Não uma vidinha qualquer, mas uma vida de fé de verdade. Viver por fé, caminhar por fé, tomar decisões por fé, ir até o fim, morrer pela fé.
enxergar pela fé. É um nível alto. Em nome de Jesus. Séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai curando cada vida que aqui está. Vai restaurando cada vida. Cada dor. Cura as dores. Fecha as feridas. Cura corações partidos. Limpa mentes. Liberta esse interior machucado. Limpa. Ó Deus. Liberta desse passado. Liberta das mágoas, das tristezas. Liberta, Senhor. Liberta dos medos, da incredulidade. Liberta, Senhor, das dúvidas. Liberta, Senhor, de coisas que ainda escravizam. Vem, Espírito Santo, e liberta, Senhor. Senhor, vai nas camadas mais profundas e liberta a igreja. Que essa pessoa seja tomada pelo Espírito da fé, da confiança. E vá até o fim, numa vida de fé, de verdade, num nível alto de fé. Uma fé que não duvida jamais, uma fé que não retrocede, uma fé que não questiona, uma fé que não fica como, mas uma fé que diz: quem prometeu vai cumprir. Ele vai me honrar nesta vida. Ele vai me honrar em tudo que tem me prometido. E ainda tem algo grande reservado para mim no final. E eu vou viver para algo maior. Para algo maior. Eu não vou ter uma fé apenas para esta vida. Eu quero uma fé para uma vida eterna. Eu não vou viver com uma fé apenas para este plano, para esta vida. Eu estou indo para um nível alto. Eu creio no Deus que cuida de mim aqui. E no Deus que tem algo eterno reservado para mim. Então diga isso para Ele. Eu sei que o Senhor é poderoso. Poderoso Deus. Ele é poderoso. Se agarre a esse poder. Poderoso Deus. Se agarre a essa glória. Nós precisamos ter esse desejo profundo por Ele. Poderoso Deus, a minha alma anseia. Aleluia. Poderoso Deus. Obrigada, Senhor, porque eu sei que está curando corações, está curando almas feridas, está libertando de situações antigas que só escravizam, que matam, que travam a vida. Eu sei, Senhor, que dessa reunião sai um povo num nível de fé alto, para viver uma fé não apenas para esta vida, mas uma fé que nos leva, independente dos obstáculos, a nos firmar cada vez mais em algo muito maior, que é a nossa Canaã eterna. E para cada dia da nossa vida nós temos promessas. Para cada dia, Senhor. No final, nós temos a promessa que as lágrimas todas serão enxugadas.
E quando estamos aqui, temos segurança e garantia de vitória. E quando terminar a eternidade com o Senhor, em todo tempo a sua palavra para nós é: não temas. Não temas. Não temas. Mas creia. Creia todos os dias da sua vida. Porque se eu prometi, eu estou trabalhando para cumprir até o fim. A promessa não vai falhar. A promessa jamais falha. Eu agradeço demais, Senhor. Eu agradeço de todo o meu coração. E já tomo posse de todas as definições, respostas. Vidas curadas, lavadas, limpas, libertas. Vidas tomadas por uma fé viva, agarradas a essa promessa que não falha. Revestidas de poder. Muito obrigada por tudo, Senhor. Te amamos de todo o nosso coração. Obrigada, amém. Obrigada, Senhor. Honra a fé do teu povo. Em cada propósito, cada pedido. Tudo que foi projetado, que seja materializado. E que ela veja dia após dia a honra do Senhor na vida dela. Porque essa palavra chega para dizer a ela: creia. Creia. Creia, porque a promessa não morre, a promessa não falha. Creia. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém.